Pois bem, pessoal, vamos dar início a essa primeira aula introdutória a respeito do Código de Trânsito Brasileiro. Vamos encaminhar na sua trajetória, no seu aspecto histórico, como também na sua introdução, na sua aplicação no dia a dia, tá certo? Vamos começar primeiramente com a definição. Quando você ouve falar de Código de Trânsito Brasileiro, o que vem em sua mente? O que vem na sua cabeça? Certamente você pensa lá atrás, quando você iniciou o seu curso preparatório para tirar a sua habilitação, ou seja, as autoescolas. O primeiro contato que nós temos, acesso, digamos assim, direto com a legislação de trânsito é ao caminhar na rua, ao ver uma placa de trânsito, pare, proibido estacionar, até a autoescola. Porém, na autoescola nós temos apenas, digamos assim, o necessário para aprovação, o necessário para que venhamos a passar, a ter êxito na prova teórica, Pois bem, pessoal, a definição de Código de Trânsito Brasileiro, ele é nada mais, nada menos que um documento legal, Quando nós falamos que um documento legal, quer dizer que é algo legalizado, uma normativa, algo que todos devem seguir, Da mesma forma que nós vamos pegar, por exemplo, na língua portuguesa, o que é a norma? A norma seria a gramática normativa, Então, para todas as convenções, há uma normativa, as quais os seus usuários precisam seguir aquilo, E o Código de Trânsito Brasileiro, ele seria essa norma de circulação, essa norma a qual todos os seus usuários, motoristas, pedestres, devem seguir afinco, tá certo? Então, ele é um documento legal que define atribuições das diversas autoridades e órgãos ligados ao trânsito no Brasil. A sua finalidade é nada menos que fornecer diretrizes para a engenharia de tráfego e estabelece normas de condutas, infrações, penalidades para os seus usuários. Quando nós falamos em penalidades e infrações, queremos dizer o quê? Nós queremos dizer que essas penalidades e infrações são os seus artigos, as disposições preliminares, as normas de circulações e por aí vai. Então, os artigos que compõem o CTB é as normas de tráfego, tá certo? Aí também nós entramos na questão do MBFT. Qual seria essa sigla? O MBFT seria o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Esse manual, geralmente, é entregue às autoridades de trânsito, aos agentes de trânsito. Se você for parar para pensar, por exemplo, lembra aí na sua cabeça do agente de trânsito, por exemplo, a PRF, que é a Polícia Rodoviária Federal. Sempre que a Polícia Rodoviária Federal vai parar o seu veículo na estrada para uma fiscalização, eles automaticamente têm que seguir o MBFT, Assim como também os agentes municipais de trânsito, os agentes estaduais e por aí vai. Porque quando o agente não segue o MBFT afinco, na sua letra seca da lei, na sua diretriz, digamos assim, abre brechas para que o seu usuário, a pessoa lesada, possa entrar com recurso administrativo, Esse recurso de multa administrativo é aquele recurso quando você, por exemplo, está em desacordo, quando você não concorda com aquela penalidade imposta pela autoridade de trânsito. Seria aí as ditas notificações. Vamos supor, por exemplo, que você está andando numa via que a sua velocidade máxima permitida seja de 40 por hora e você está trafegando a 65, ou seja, acima dos 20%, Daí chega um agente de trânsito, te aborda, e fala assim o seguinte: eu estou te autuando porque você está acima do limite permitido pela via. Porém, o agente de trânsito, ao te atuar,
ele não vem com nenhum aparelho para medir sua velocidade. O agente de trânsito, às vezes, trata você de uma forma indelicada, ou seja, não cumpre as medidas administrativas, as quais essas medidas são obrigatórias, de acordo com o MBFT, que é esse manual. Sendo assim, você poderia entrar com recurso, alegando a falta das medidas administrativas e possivelmente ter êxito, né, diante do JARE, né, diante do juiz de trânsito, do superintendente e por aí vai. Tá certo? Conseguiram compreender essa parte? Pois bem, vamos então entrar agora na história do CTB. Aqui no Brasil tivemos cerca de 3 códigos de trânsito. Antes de tudo, era o Código Nacional de Trânsito, né? Então a sigla não era CTB, a sigla era outra, né? Então esse Código Nacional de Trânsito, ele teve várias modificações ao longo da sua história, né? A começar aqui, ó, em 28 de janeiro de 1900, ele durou cerca de 8 meses apenas. 8 meses apenas. Daí eles tiveram que modificar novamente, né? Daí entrou, né, a criação do CONTRAN. O CONTRAN, no caso, ele é a instituição, o órgão de trânsito que vai ditar as normas, que vai publicar as resoluções. O CONTRAN seria um órgão aí que estaria atualizando, que vai atualizar sempre que necessário, né, as leis de trânsito com essas resoluções. Pode ser temporárias, pode ser resoluções indeterminadas, pode ser resoluções aí até vitalícias. Vai depender da resolução, da sua publicação, da sua determinação e da sua exemplificação, né? Já o segundo Código de Trânsito, ele teve mais de 20 anos de vigência, né? Porém, ele foi revogado em 66, ainda no regime militar brasileiro. Então, ele teve sua revogação, porém, essa duração se deu mais do que 20 anos, ou seja, ele durou mais do que o primeiro Código Nacional de Trânsito, instituído aí no ano de 41, tá certo? Agora, o terceiro Código de Trânsito, o qual é o código atual, que nós utilizamos no dia a dia, ele foi promulgado em 1997 pelo Congresso Nacional, porém, ele só veio a ser sancionado, né? Ou seja, ele veio a ser sancionado pelo presidente daquela época, que era o FHC, né? Fernando Henrique Cardoso, no ano de 98. Então, a sua promulgação se deu no ano de 1998 e segue até os dias de hoje, né? Voltando a repetir, o CONTRAN ele existe para publicar resoluções que possam vir atualizar, né, o Código de Trânsito brasileiro. Porque com os avanços tecnológicos, né, com a expectativa de vida aumentando, né, com as modificações viárias de estrutura, é necessário sempre estar atualizando o código em acordo com a realidade de seus usuários, tá certo? Você pode estar lembrando aquela polêmica de anos atrás do extintor de incêndio, não se recorda? Onde foi publicado diversas resoluções acatando, né, a obrigatoriedade do extintor de incêndio, retirando a obrigatoriedade. Então, é para isso que serve o CONTRAN, tá certo? Agora, para terminar, né, é necessário nós lembrarmos dessa sigla, a qual também é muito importante, o CNT. O que seria o CNT? Seria o Conselho Nacional de Trânsito. Esse Conselho Nacional de Trânsito, ele também participa da atualização, juntamente com o SNT, que é o Sistema Nacional de Trânsito. Vocês perceberam que há vários órgãos de trânsito? Sim, há vários órgãos, porque esses órgãos, eles se complementam entre si. Eles têm a sua independência, um órgão cuida da situação viária, outro órgão cuida da legislação e por aí vai. Então eles têm a sua independência, porém eles se coexistem entre si, né? Eles participam coletivamente para o bem dos usuários da rodovia, né? Da via, da cidade, etc. Né? É válido lembrar também, pessoal, que as resoluções de trânsito, o CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro,
ele tem que se delimitar, ele tem que respeitar a Constituição Federal de 1988, né? Ele tem que respeitar a Constituição, ele tem que respeitar a Convenção Viária de Viena, né? Que foi um decreto até mesmo aprovado, que é o decreto 86.714/81 pelo presidente daquela época, né? E também pelo Regulamento Básico Unificado de Trânsito, que é o famoso RBUT, ou uma brincadeirinha para gravar, para memorizar, costumo dizer Red Bull. Se você lembrar da palavra Red Bull, você vai lembrar dessa sigla, Reboot, RBUT, tá certo? E ele foi aprovado por um decreto federal em 93 ainda. Então nós podemos ver nessa aula introdutória, repito, aula introdutória sobre o Código de Trânsito Brasileiro. Então nós vimos aqui ao longo dessa aula que o Código de Trânsito ele serve, né, não somente para, digamos assim, para normas viárias, mas ele serve também para respeitar o direito do cidadão, sendo que no seu artigo 1º diz o seguinte: o trânsito seguro é um direito de todos e um dever dos órgãos e entidades do SNT. O SNT novamente aqui. Então, é dever do Estado assegurar a proteção de seus usuários, né? Assegurar também a pavimentação correta de todas as vias. Infelizmente, sabemos que isso não é uma realidade, pois há centenas de vias no Brasil, rodovias, que ainda sofrem com descaso público, seja ele federal, estadual ou municipal, né? Mas a lei assegura que é dever do Estado assegurar a segurança viária. Porém, é válido lembrarmos que a segurança viária também é um dever do cidadão. Por que eu digo um dever do cidadão? Porque se formos pegar, por exemplo, tem uma parte do CTB, por exemplo, nós chamamos de direção defensiva. A direção defensiva é você minimizar os riscos que você estará vulnerável no trânsito. Minimizar os riscos de acidentes, minimizar os riscos de impactos, ou seja, antecipar os eventos e fazer com que esses eventos não aconteçam, sejam acidentes. É por esse motivo, por exemplo, nós vemos, né, por aí, em datas comemorativas, datas festivas, a PRF trabalhando sempre na conscientização da população através de campanhas educativas, como, por exemplo, a campanha da Lei Seca, né, que orienta os usuários a não conduzir o veículo se estiver embriagado, né? Entre outros, como o uso do cinto de segurança, que muitas pessoas esquecem de utilizar o cinto de segurança, e é uma das primeiras coisas que se aprende na aula prática da autoescola, né? Então tudo isso é trabalhando na forma defensiva, né? Antecipando os eventos, para que ele não aconteça. Porque toda vez que acontece um acidente na rodovia, né, ou qualquer outro lugar que seja, o governo vai ter que gastar um dinheiro, né? Aí nós vemos aí entrando o seguro DPVAT de trânsito, que não serve para quase nada, né? Porque quando você precisa, você aciona e não serve para muitas coisas, mas ele ainda existe, né? E o governo gasta dinheiro com isso, apesar de nós, né, contribuirmos de forma direta com os impostos, né, que são direcionados para essa área, mas ainda assim há gastos por parte do governo. Então, mas com o intuito de economizar, o que o governo faz? Investe em campanhas educativas, né? Tá certo, pessoal? Pois bem, terminamos a aula de hoje, né? Peço você que se inscreva no meu canal no YouTube, tá certo? Siga-me no Instagram, vou escrever aqui para vocês aqui no Instagram, para vocês saberem, né? Pra não ter desculpa, não, eu não sei o Instagram do professor. Não tem problema, o Instagram é esse aqui, ó. Bem grande, ó. Nathan _ Valen. Esse aqui é o Instagram, pessoal. Segue lá, tá certo? Para mais novidades, para dicas também, tá certo?
não só de segurança viária, de CTB, mas dicas de gramática, de língua portuguesa, um pouco de história também, tá certo? Então fica aí, pessoal, um forte abraço e cuide-se, tá certo?